Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vou ensinar vocês a fazer essa blusinha super tendência com aplicações desses pingentes gota. Olha só, tá aí uma inspiração para vocês fazerem para o ano novo. Espero que vocês gostem. Agora a seguir, vamos com a lista de materiais e o passo a passo. Bom pessoal, vamos usar aqui a linha Camila Fashion, não precisa ser novelo, sobras de fio aqui da linha Camila Fashion nesse tom de branco. Se quiser também estar fazendo com outras cores, podem estar fazendo. Pingentes aqui, pelo menos 200 gramas de pingentes. Depende aí do tamanho que vocês vão fazer. Quanto maior, mais pingente vai usar, tá? Quanto mais comprido também, mais pingente vai usar. Então, aqui, para o tamanho que eu vou fazer, 200 gramas, tá? De pingentes, aqui tem que ter esse furinho aqui, tá? Agulha 1,75. Agulha de tapeceiro, que vamos estar usando para aplicar aqui os pingentes. Tesoura para cortar e muito importante, gente, muito importante você estar usando também cola para os arremates, tá? Pode usar a cola que você tem aí costume de usar, mas tem que usar cola para os arremates, senão os pingentes vão se soltar, os fiozinhos também vão ficar aparecendo. Então, cola vai ajudar bastante aí nos arremates das aplicações aqui dos pingentes, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Agora, vamos com o passo a passo. Bom, pessoal, aqui eu vou fazer uma pequena amostra, tá, de correntinhas. Você que é iniciante, não se preocupe. Pessoal, o que vai mudar aqui é só a quantidade de correntinhas que eu vou fazer, que é a amostra, tá? Mas o importante aí é você saber a quantidade de correntinhas que eu vou fazer, se vocês querem fazer o mesmo tamanho que eu vou fazer, que é 154 correntinhas. Então, fazem aí 154 correntinhas, porque o início é a mesma coisa, a quantidade de pontos que vamos fazer aqui de correntinhas, né? É a mesma coisa para qualquer tamanho, tá? Então, o importante é isso. Então, não importa aqui a quantidade de correntinhas que eu vou fazer, é só você seguir o mesmo passo a passo e fazer aí 154 correntinhas, tá? Estou deixando na tela para vocês, se vocês quiserem seguir aí para outro tamanho. Só que, assim, no meu ponto pode ser que não dê certo no seu, tá? Então, é só você tirar aí a medida do busto, né? E fazer em correntinhas, um pouquinho menor, para não ficar muito frouxo, porque como vamos trabalhar argolas de correntinhas, ele vai abrir um pouquinho, principalmente nas argolinhas que vamos fazer, tá? Aqui, ó, vamos fazer o ponto inicial. E aqui eu vou fazer 42 correntinhas, que é só a amostra, mas seria 154 correntinhas, tá? Então, vou fazer aqui. Pra você que quer alterar aí a quantidade de correntinhas, é só lembrar, é só você aumentando aí de 7 em 7 correntinhas, pra diminuir também a mesma coisa, tá? Então, vou fazer aqui, já já eu volto. Pronto, pessoal, feito aqui as correntinhas, você vai fazer a quantidade necessária para o seu tamanho. Vamos pegar agora em linha reta aqui, vamos fechar na primeira com um ponto baixíssimo. Agora, vamos trabalhar aqui em circular. Vou subir aqui uma correntinha para dar altura aqui de um ponto baixo. Volto aqui no mesmo pontinho, faço um ponto baixo, faço 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. E na sétima correntinha, eu vou prender um ponto baixo. 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou pular 6 correntinhas, 3, 4, 5, 6. Na sétima, eu prendo com ponto baixo. 11 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas e na sétima, prendo com ponto baixo. Vamos repetir assim por toda a volta, tá? Independente aí da quantidade de correntinhas que vocês fizeram aí, vocês vão fazer a mesma coisa. Pronto, pessoal, sobraram aqui 6 correntinhas. Eu vou fazer aqui as 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí, eu vou prender aqui, eu vou fechar, né? Aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo. Agora, vamos repetir as mesmas quantidades
correntinhas dentro de cada argolinha. Toda vez que eu fechar a carreira, eu vou caminhar pra iniciar a próxima carreira, eu vou caminhar primeiro aqui, ó, nessas correntinhas, por 5 vezes, ó. Em 5 correntinhas, eu caminho com ponto baixíssimo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E faço ponto baixo aqui, no meio. Aqui, agora, eu vou iniciar a próxima carreira, tá? Então, fechou aqui, a carreira caminha com ponto baixíssimo até a quinta correntinha e faz ponto baixo, inicia novamente aqui, ó, 11 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E vem aqui dentro da próxima argolinha de 11 correntinhas e prende o ponto baixo. 11 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vem na próxima argolinha aqui e prende o ponto baixo. Vamos repetir a mesma coisa por toda a volta. Chegando aqui no final, observa para não passar direto, tá? Você vem aqui, ó, tá vendo aqui que caminhamos com ponto baixíssimo? Aqui o primeiro ponto baixo da segunda carreira. Então, eu venho aqui e fecho a carreira no primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo. Fizemos aqui 2 carreiras, aí você vai repetindo. Toda vez que você for iniciar a próxima carreira, você vai caminhar com ponto baixíssimo até a quinta correntinha. 1, 2, 3, 4, 5. E faz o ponto baixo aqui dentro. Aí, faz as 11 correntinhas, prende com ponto baixo, 11 correntinhas, prende com ponto baixo por toda a volta e vai repetindo várias carreiras até chegar no comprimento do cropped que vocês querem, tá? Aqui, se você quiser também fazer um vestidinho, uma saída de praia, né? Vocês podem estar fazendo aí quantas carreiras vocês quiserem. Se você achar que tá fazendo aqui, mas você quer um comprimento de um vestido e vai ficar apertado no quadril, é só você fazer aumentos, tá? Então, aqui eu vou fazer até completar 16 carreiras, tá? E já eu volto com vocês. Faz quantas carreiras vocês quiserem, tá? Prontinho, olha só, pessoal, eu já adiantei aqui minha peça, eu tinha adiantado a minha peça. Eu fiz aqui 16 carreiras, né? Já cortei aqui o fio, depois eu vou esconder direitinho, tá? Pinguinho de cola. E agora, vamos fazer um acabamento aqui, ó, na parte de cima, que é nas correntinhas que iniciamos, tá? Então, o acabamento vai ser aqui a parte de cima, tá? É importante, conforme vocês for fazendo as carreiras, vocês vão fazendo assim, ó, pra você saber certinho o comprimento, tá? Porque, olha só, olha a diferença quando tá assim, ó, o comprimento. Então, vocês vão fazendo assim, que é a forma que vai ficar no seu corpo. Os pingentes também vai dar um peso na peça, tá? Pra ela ficar mais reta, certinho aqui no corpo, certo? Então, agora vamos começar aqui por cima, vamos pegar o fio novamente pra começar aqui o acabamento. Vamos pegar o fio, fazer o ponto inicial. Aqui, vamos começar em qualquer lugar, tá? Qualquer ponto você começa. Vou começar aqui, ó. Aqui temos espacinhos de 6 correntinhas, certo? Aqui eu vou, ó, fazer o primeiro pontinho aqui, ó, uma correntinha, mais uma correntinha. São 2 correntinhas que vai valer como meio ponto alto. Aqui eu vou fazer um acabamento de meio ponto alto, tá? Aqui dentro eu vou fazer mais 5 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 meio pontos altos, totalizando aqui 6 meio pontos altos no mesmo espaço. Faço também aqui, ó, nesse pontinho que tá o ponto baixo, aqui também eu faço um meio ponto alto. E repito aqui, ó, em cada espaço de correntinhas, de 6 correntinhas, eu faço 6 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tá atrapalhando os fios que eu tô fazendo o arremate já aqui, ó. 6. E venho aqui, nesse pontinho que tá o ponto baixo, eu faço também um meio ponto alto. Então, assim, vamos estar fazendo 6 pontos baixos, meio pontos altos, em cada espaço de 6 correntinhas e um meio ponto alto em cada pontinho aqui que está o ponto baixo, tá? Por toda a volta. Fiz aqui por toda a volta.
Agora, eu venho aqui nesse primeiro ponto, aqui na segunda correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer mais uma ou duas carreiras, meio ponto alto sobre meio ponto alto, iniciando aqui com duas correntinhas, venho no próximo meio ponto alto e faço um meio ponto alto. Aí, vamos fazendo aqui um meio ponto alto sobre cada meio ponto alto por toda a volta. Faço quantas carreiras vocês quiserem, tá? Aqui vai ser o acabamento aqui na parte de cima. Aí, eu vou fazer essa carreira aqui, talvez faça mais uma, e já já eu volto com vocês, tá? Bom, pessoal, aqui eu fiz só mais uma carreira mesmo de meio pontos altos, ou seja, duas carreiras de meio pontos altos e arrematei o fio. Como estão vendo aqui, eu já adiantei aqui os cordãozinhos de amarrar. Coloquei aqui duas pérolas, ó. Fiz um pequeno tasselzinho, vou mostrar pra vocês como eu faço. Eu sempre mostro aqui no meu canal como eu faço esse tasselzinho com a aplicação de duas pérolas, combinando aqui com os pingentes que vamos aplicar, tá? Então, vamos usar aqui 2 fios, então, vou pegar aqui a agulha 3,5, a agulha maior. Eu tô usando 2 fios, eu costumo fazer assim, ó. Tirar uma quantidade necessária. Vou dobrar assim no meio. E vou começar aqui pela dobra, tá? Primeiro, vamos pegar aqui a direção certa. Se vocês quiserem pegar marcador e marcar primeiro, vou pegar aqui e marcar junto com vocês pra vocês verem que é bem fácil. Olha só, aqui eu peguei 2 marcadores. Como eu já marquei o outro lado, fica mais fácil de olhar, ó. O que que eu fiz? Coloquei aqui, ó, os dois lados iguais, ó, argolinha com argolinha, tá vendo? Argolinha com argolinha. Ficou sobrando aqui o ponto baixo assim, ó, certo? Então, você vai contar 1, 2, no terceiro espaço aqui, que vamos marcar. Só que aqui tem os meio pontos altos. Eu, contando de cá pra cá, eu pulei aqui só um ponto. E a partir do segundo, eu fiz, pegando aqui, ó, entre um ponto e o outro, tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tanto na frente como atrás, 1, 2, no espaço aqui do terceiro. Vamos aqui na direção, ó, 1, 2, na direção do segundo meio ponto alto, contando de dentro para fora, tá? Então, vamos ver aqui, ó, esse é o primeiro ponto, que está dentro aqui do espaço, tá? Esse aqui é o segundo. Então, eu venho aqui, ó, entre a primeira carreira e a segunda carreira, eu vou colocar o marcador, que é aqui que vamos pegar e iniciar o cordão, tá? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Estou na mesma direção aqui, ó. 1, 2, na direção do segundo aqui. Vou colocar o marcador, tá vendo, ó? Então, você tem que ver melhor em você, tá? A direção que siga reto por cima do ombro, tá? Na forma que não fica muito pra dentro nem muito pra fora, certo? Depende do tamanho aí que vocês estão fazendo, talvez vocês tenham que marcar em outra direção, certo? Então, já peguei meu fio aqui, ó, na dobrinha, já tirei o tamanho necessário. Agora, eu vou pegar a minha agulha 3,5 e vou iniciar aqui, ó, onde eu coloquei o marcador, que bem entre uma carreira e a outra. Já vou tirar esse marcador aqui. E aqui eu vou iniciar. Vou prender aqui, ó, com uma correntinha, volto no mesmo ponto. E vou fazer um ponto baixo. Aqui agora eu vou fazer 65 correntinhas, que é um comprimento ideal pra mim amarrar, tá? Vocês podem estar alterando aí quantas vocês quiserem. Quando eu completar 65 correntinhas, eu volto. Feita aqui as 65 correntinhas, aqui eu vou fazer mais 2. Vou cortar um tamanho ideal, que eu vou fazer o tasselzinho, vou mostrar pra vocês como eu faço, se vocês quiserem fazer, tá? Olha só, vou puxar reto. Puxa assim, ó, as últimas correntinhas vai formar um nó. Vou passar aqui 2 pérolas número 8, tá? Essas pérolas são número 8. Vou passar aqui, ó, aqui nesses 2 fios. Pra facilitar, eu vou pegar aqui essa agulha 1,75, puxar aqui pra dentro. Vou passar a próxima. Aí, eu puxo assim os 2. E olha só, eu faço assim.
Ajeita aqui certinho. Vou dobrar aqui um tamanho maior, um pouquinho maior, que eu quero tassel, tá? E vou dar um nó. Antes de você apertar o nó, você ajeita para que fique bem próximo das pérolas, tá? As pérolas tem que estar encostadas aqui no nó, aqui por cima, e assim, ó. Aí você vai e aperta. Vou pegar esses dois fios que eu coloquei pra cima aqui, vou colocar pra baixo. Vou pegar agora todos os fios juntos e dar o nó em cima do outro. Aí, que ficou embolado. Peraí, gente. Ó, importante que fique bem certinho os fios. Pra facilitar, eu vou pegar aqui a agulha, ó. Vou passar. Não aperte o nó, tá? Que tem que ficar bem por cima do outro. E pronto, agora você já pode apertar, ó, puxa todos. E pronto. Aqui agora você vai cortar no tamanho que você quer. Como eu já fiz o outro aqui, eu vou cortar do mesmo tamanho. Vou unir aqui os dois, ó. E corto do mesmo tamanho. Aí todos vocês vão fazer do mesmo jeito, tá? Agora eu vou virar assim e fazer a mesma coisa desse outro lado. Aí vocês que não fizeram ainda desse outro lado, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Então, pessoal, aqui estou com os pingentes, olha só. Aí vamos estar aplicando uma por uma, já apliquei uma aqui, ó, tá? Ela tem que ficar assim, ó, balançando, já vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá, aqui vamos estar aplicando com agulha de tapeceiro, bem aqui, ó, dentro de cada ponto baixo, tá? Aqui temos um furinho, vamos passar o fio, o mesmo fio que fizemos a peça. Vamos passar aqui desse furinho e ir aplicando com agulha de tapeceiro, tá? Então, aqui você vai cortar no tamanho ideal pra você tá aplicando, né? E arrematando o fio. Aí, vamos passar aqui o fio no pingente. Eu indico vocês fazer assim, ó, por vários pingentes, depois ir aplicando pra facilitar, andar mais rápido, tá? Porque a demora mesmo são as aplicações. Já passei aqui a linha no pingente e vamos passar aqui agora a agulha, passar os dois fios aqui pra gente aplicar. Passei aqui. Aí nós vamos estar aplicando dentro de cada ponto baixo, tá? Uma por uma. Aí eu insiro a agulha aqui, ó, pegando dentro do ponto baixo para o avesso, tá? Então é importante que você insira a agulha na forma que, quando você fizer o arremate, não fique aparecendo, tá? Então é muito importante isso. Mais um detalhe importante é você verificar se o ponto baixo está bem no meio, assim, da argola, a argolinha de 11 correntinhas, porque quando a gente fizer o arremate, pingar cola, ele vai ficar colado, então nem sempre, conforme a gente vai fazendo as argolinhas, fica bem no meio, então verifica isso aí, tá, gente? Aí você vai tirar a agulha aqui da linha e vai pegar aqui, ó, umas duas alcinhas aqui por baixo, vai passar um fio pra gente poder dar o nó. Aqui eu vou estar sempre dando 3 nozinhos, tá? 2 nozinhos é suficiente, mas sou dessas, né, que quer exagerar aqui, então vou dar 3 nozinhos. Lembrando que todos vamos aplicar do mesmo jeito, um por um, tá? Dei 3 nozinhos. Aí, aqui agora vamos ver, né, se tá ficando balançando. É importante isso. É importante você não deixar os pingentes apertados, porque senão não adianta a gente aplicar uma por uma. Porque se deixar ficar apertado, aí então vale a pena você, conforme for fazendo, aplicando com a agulha mesmo, prendendo com ponto baixo. Então, aqui agora, olha, vamos cortar, deixando um pedacinho aqui pra poder colar. É importante mesmo você usar a cola, tá, gente? Aí eu passo aqui a cola pegando nó
Aí essas duas pontinhas aqui, ó, que eu deixo, eu vou colar em cima, ó. Deixo bem coladinho. Aí eu aperto bem pra ficar bem coladinho. Assim, o nó não vai desfazer e nem essas pontinhas vai ficar aparecendo. E todos vamos aplicar do mesmo jeito. Agora eu vou fazer o arremate desse outro aqui, ó, que eu só fiz os nozinhos, né? Olha só, aí vamos cortar, deixando uma pontinha. Passo aqui a cola. Aí eu sempre pego aqui as duas pontinhas e colo em cima. Então, assim, gente, como é do mesmo jeito, eu vou estar aplicando do mesmo jeitinho aqui, todos os pingentes em cada ponto baixo, do mesmo jeito. Então, não esqueça de verificar se os pontos baixos tá bem no meio, centralizado no meio das argolinhas, tá? Pra não ficar, os pingentes não ficarem tortos, tá? Então, vamos aplicar do mesmo jeito. Você pega o fio, no tamanho ideal. Gente, tá desfocando muito a imagem, mas espero que dê pra vocês entenderem direitinho. Passo o fio aqui no pingente. Passo os dois fios aqui na agulha de tapeceiro. E vamos aplicar pegando dentro do ponto baixo. Insiro para dentro aqui e puxo a agulha para o avesso. Todos do mesmo jeito. Agora eu vou passar um fio aqui, ó, pegando com a agulha. Sempre pego aqui umas duas alcinhas aqui por trás. E puxo aqui um fio para um lado. E vou dar aqui 3 nozinhos. Sempre puxo mais forte no terceiro nó, tá? Pra não apertar o pingente e ele ficar duro. Tem que ficar balançando, tá? Olha só, gente. Como vai ficando já... No começo já vai destacando bem a minha peça. Agora eu vou cortar e pingo a cola. Sempre do mesmo jeito, tá? Eu vou aplicar aqui todos os pingentes. Vou deixar na tela aí pra vocês quantos pingentes que eu usei na minha peça. Mas aí depende muito do tamanho que vocês fizeram, tá? Vou aplicar todos do mesmo jeito, sempre dentro de cada ponto baixo. E já já eu mostro pra vocês minha peça finalizada. Pronto, pessoal, olha só. Apliquei todos os pingentes. Eu amei o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado também da aula, tá? E vocês podem estar usando aí um topzinho por baixo, pode estar usando um sutiã também por baixo, como vocês quiserem. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.